Olá, o Imóvel Class TV está começando. Obras viárias estão transformando a capital dos gaúchos. A gente atualiza como está o andamento das obras da Padre Cacique e como o comércio local lida com toda essa mudança. E mais, você confere como ficou a construção da arquiteta Miriam Ruge, que utilizou a técnica Steel Frame. E daqui a pouco você vai conhecer uma casa sustentável construída dentro de um shopping. É uma exposição para crianças em Porto Alegre. E no estúdio vamos falar sobre a importância de um engenheiro na vistoria do imóvel. Fique com a gente, eu sou Lúcia Matos e o Imóvel Class TV está no ar. Agora o Imóvel Class TV vai falar de um assunto que está sempre presente quando se pensa em mercado imobiliário e construção civil. É a sustentabilidade ambiental. Nós vamos fazer um passeio por esta casa que você está vendo, montada no meio do Shopping Iguatemi, em Porto Alegre. É uma exposição feita especialmente para as crianças. Cada peça da casa tem decoração inspirada em uma década. A sala é no estilo anos 50, com objetos desconhecidos da criançada. Vocês já tinham visto um telefone assim? Nunca. Para criança, principalmente, eles vão ficar assim apaixonados, porque tem coisas aqui que eles não conhecem. Aquele telefone é da minha época, não da deles. O quarto lembra os anos 60, quando jeans virou febre mundial. Aqui tem exemplos de como aproveitar o tecido das calças velhas. Essa exposição começa então na década de 50, vai até a década de 90 e cada cômodo da casa passa em uma década diferente, falando de um assunto de conscientização diferente. A exposição encontrou maneiras inteligentes de ensinar as crianças. Olha só esse painel, se toda a água do planeta fosse colocada dentro deste balde, a quantia equivalente à água doce está representada neste pequeno copo. Só que boa parte dessa água está congelada, são as geleiras. Por isso, a quantidade disponível para a gente beber está representada neste pequeno conta-gotas. No jardim, brincadeiras ajudam a ensinar os pequenos os cuidados com o meio ambiente. Achei ótimo, achei excelente, principalmente porque a gente já começa desde cedo a orientar os nossos filhos, né? Sobre esses assuntos de reciclagem, meio ambiente. Na escola da Helena eles também fazem esse trabalho, a gente tem o recolhedor de pilha o ano inteiro lá, e então ela participa bastante, ela já sabe até em casa cuidar bem do meio ambiente, né, Helena? O menino de apenas 2 anos se diverte com o desafio de colocar as embalagens no lixo certo, de acordo com as regras da coleta seletiva. Tu gostou da brincadeira? Também faz parte da exposição uma oficina de reciclagem. O que você fez aqui, Caroline? Me mostra. Uma sacola. Você pode abrir ela para mim, para eu ver ela melhor? Foi fácil ou foi difícil fazer essa sacola? Fácil. O Davi aprendeu a fazer um brinquedo muito simples, feito de garrafa PET. A missão é acertar as bolas de gude dentro da garrafa, mas para isso é preciso mexer muito. Entrou alguma coisa ou não? Não. Não deu certo. Puxa vida. Deixa eu ver. Mas isso aqui dá para fazer até na tua casa, né, Davi? Sim. É fácil? Fácil. E depois de muito esforço, finalmente ele consegue. Tô tentando as outras agora. É legal que se usa bastante a interatividade. Isso é proposital para prender a atenção da criança? Qual é a ideia? Sim, isso é proposital, porque quando tu fica só no diálogo, as crianças não costumam focar. Então, quando elas conseguem interagir, elas prestam mais atenção e acabam gostando e aprendendo muito mais, se divertindo, né? A exposição encerra neste domingo no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre, com entrada gratuita. O assunto da nossa entrevista desse sábado aqui no Imóvel Class TV é vistoria de imóveis. Uma ação simples, mas fundamental para evitar dores de cabeça a quem compra ou aluga um imóvel. Quem já enfrentou problemas ao receber um imóvel sabe da importância desse trabalho. Por isso, hoje eu converso com o Luciano Blesman, engenheiro sócio, diretor da Lautec Engenharia. Tudo bem? Bem-vindo, Luciano. Obrigado. Queria começar te perguntando o que é a vistoria, no que ela consiste? Bom, a vistoria é uma análise completa do imóvel para determinadas finalidades. Sobretudo, é uma questão cautelar, né?
do recebimento, então envolve a questão de estabilidade, envolve a questão do funcionamento de instalações, envolve a questão de vícios ocultos, uma série de aspectos muito importantes para... Então, no caso do recebimento de um imóvel pronto, por exemplo... De um imóvel comprado na planta, por exemplo. Isso não. Mas na ocasião do recebimento, Sim. quando já temos fisicamente o imóvel. Na entrega pronto, do imóvel. Exatamente. Então, fundamentalmente, é comparar a documentação técnica do imóvel com o que, vamos dizer assim, com o imóvel que foi executado. A documentação técnica que tu diz é o... Tem um documento, né, Exato. que eles entregam. A documentação técnica que eu me refiro seria parte do contrato e especificamente memorial descritivo. Exatamente. Isso. Memorial descritivo, que é onde especifica o material utilizado, enfim, o que define o padrão construtivo. Né? Inclusive as marcas, né? Exatamente. Inclusive onde tem piso e não tem piso. Que é o tipo de piso utilizado, se corresponde ao que foi especificado, ao tipo de revestimento, ao tipo de instalação. Né? Isso tudo é muito importante. E por que é importante verificar isso neste momento de entrega do imóvel? 2 aspectos fundamentais, eu diria. Um deles é a questão de estabilidade. Né? Estabilidade, sobretudo qualidade da construção também. Porque o que a gente tem, a nossa experiência aí tem mostrado ultimamente? Com esse boom da construção que ocorreu muito atraso de obra. Em consequência disso, uma qualidade para apressar a construção, o término, a qualidade de mão de obra empregada foi ruim. Houve problemas de fornecimento de material. Né? Então, mas sobretudo para que não se receba um imóvel, dadas essas circunstâncias, com vícios construtivos, defeitos construtivos. E também quanto à funcionalidade. Né? Então... Agora, quando as pessoas compram um imóvel na hora da entrega, na hora de fazer essa vistoria, normalmente a construtora marca um horário e a pessoa vai, e o consumidor, né, o comprador daquele imóvel, vai para fazer essa vistoria. São poucas as pessoas que levam profissionais da área, né? São poucas, mas eu diria que está se mudando esse enfoque. Hoje já é de domínio público, que muitos imóveis, principalmente, infelizmente, em padrões um pouco inferiores, Minha Casa Minha Vida, imóveis desse tipo, eles estão vindo realmente, eles estão sendo concluídos uma série de problemas de natureza construtiva. Então, ou seja, como isso já é domínio público... Mas uma pessoa leiga não vai conseguir perceber essas coisas. Exatamente, né? Aí é que desperta o interesse e a necessidade de chamar um profissional qualificado para testar esse recebimento. E te diria, um aspecto bem interessante dentro desse contexto, é que hoje as construtoras também, sabendo disso, estão se precavendo e fazendo as vistorias antes, né? Porque isso aí, além de gerar vamos dizer assim, um abalo à construtora do ponto de vista de mercado, de credibilidade, de nome, exato, gera um passivo. Gera um passivo, a necessidade de reparos, muita demanda de assistência técnica. Claro que isso é custo, né? Sim, então às vezes antes mesmo de entregar para o consumidor final, a própria construtora chama um profissional. Já tivemos várias experiências nesse sentido. E é uma coisa que é bem interessante, porque aí a gente está testando, porque há uma série de vistorias e uma série de reparos que são recomendados antes, são observados. Sim. Defeitos, são cobrados os reparos. E a construtora vai só então no final efetivamente entregar o imóvel. E que formação precisa ter um profissional para fazer a vistoria? É engenharia? Olha, eu recomendo engenheiros e arquitetos. Hoje a gente está falando sobre vistoria de imóveis aqui no Imóvel Class TV com Luciano Blesman, engenheiro sócio-diretor da Lautec Engenharia. Daqui a pouco a gente segue esse papo com ele. Em abril, nós exibimos aqui no Imóvel Class TV uma construção inacabada que utilizou um sistema muito usado no exterior e que está ganhando força aqui no Brasil, o Steel Frame. Agora, a arquiteta Miriam Ruge mostra como esse ambiente ficou depois de finalizado. Teve o projeto do Living Gourmet e a gente começou do zero. Com toda aquela função do steel frame, a gente começou com a estrutura metálica, com os painéis, né, de OSB e construímos toda a casa desde o zero.
Foi um trabalhão, mas assim, a nossa equipe foi muito rápida. Na verdade, uma das vantagens do steel frame é que ela é muito rápida a construção, né? Então, tendo um projeto fechado, a gente construiu tudo em 38 dias. Foi tudo muito rápido, mas ao mesmo tempo tudo muito trabalhoso, que foi muito concentrado. As pessoas têm um pouco de receio ainda, né? Porque a gente tem a nossa cultura gaúcha, a gente até comentou no outro programa, aquela coisa da tradição, da pedra, do tijolo, né? Mas é uma construção que está ganhando muito mercado, a gente está construindo e já tem propostas até de casas inteiras para a gente construir e ninguém vai perceber. Quando a casa está pronta, a gente não percebe realmente que é esse material. Nos nossos quase 90 metros quadrados, a gente queria um espaço que fosse para receber os amigos, para curtir a vida. Cada vez mais as pessoas estão ficando dentro de casa, estão cozinhando. Então era um espaço assim, receber os amigos, curtir, assistir um bom filme, se deitar na rede, pinhão na chapa, aquela coisa que todo mundo gosta de fazer. Eu busquei assim referência ao longo dos 20 anos que eu estou comemorando de formada agora, esse ano, da vida profissional, de clientes, de coisas que eu aprendi, de outros ambientes que eu fiz, né? E também alguma coisa da minha história pessoal. Casa da avó, a rede, né? A minha casa sempre teve rede, sempre teve fogão a lenha. Então eu tentei trazer alguma coisa de história que fosse bem contemporânea também. A gente volta em instantes, mas antes confira as informações do Minuto Cresci de hoje. De 16 a 18 de setembro, nós teremos em Brasília o Embrace, o 5º Embrace. O que é Embrace? É o Encontro Brasileiro de Corretores de Imóveis. É um momento de congressamento, um momento de aprendizado, uma oportunidade que todos os corretores do Brasil e do exterior virão para trocar experiências, ideias e participar lá de palestras, inclusive de cursos que terão no decorrer desse congresso. É extremamente importante a nossa participação. O Rio Grande do Sul deve estar lá presente, com força, com uma representatividade importante. E eu desejo que participem e estaremos lá recebendo toda a nossa delegação do Rio Grande do Sul. If I concentrate, I can see your curve. Aqui no espaço de jantar, a gente buscou uma coisa bem aconchegante, né? Que trouxesse assim, algum ar de fazenda. Então eu busquei esse tijolo, é um tijolo inglês, está fazendo bastante sucesso. A colocação dele é diferente também, ele é colocado invertido do que um tijolo à vista normal. E a textura está fazendo super sucesso, porque é uma coisa super tranquila, dá uma certa textura, uma cor e ao mesmo tempo combina com o ar mais clássico das cadeiras. E também uma coisa que as pessoas estão gostando muito é esse lustre, que quando eu olhei para ele eu pensei, nossa, ele é a cara do espaço, ele é assim uma coisa que vai se encaixar perfeitamente e as pessoas estão gostando, a gente até comenta assim, pode ser feito com uma louça mais especial, uma coisa que alguém tem, uma louça antiga, de vó, enfim. Eu busquei assim, a área gourmet, usar eletros de última tecnologia, né? A cuba, a coifa, fogão, enfim, tudo a gente buscou a última tecnologia para apoiar o gourmet,
também calçada em coisas históricas, em elementos históricos, né? Em coisas que eu trouxe da família, a balança, o moedor de carne, são coisas assim que são da minha família, da minha história, né? E aí nessa bancada eu dispus a área de recados, que é para receber os amigos, a gente pode escrever uma receita, né? A gente tem o forno de pizza, que é um forno elétrico, é uma coisa que é super antiga e ao mesmo tempo ela é super atual. É um forno elétrico totalmente fabricado no país, todo revestidinho, ocupa super pouco espaço. A gente trouxe esse fogão a lenha para trazer um pouco da cultura gaúcha, né? Acho que é uma coisa também histórica nossa. Quem é que não tinha um fogão a lenha na casa da avó? E esse fogão a lenha, diferencial dele é essas portas de vidro, que a gente não tem aqui, ele é italiano, então a gente fica vendo o fogo, é uma curtição também. Hoje aqui no Imóvel Class TV eu converso com o Luciano Blesman, engenheiro sócio-diretor da Lautec Engenharia. A gente está falando sobre vistoria de imóveis. Luciano, a gente já falou um pouquinho dos profissionais que atuam nessa área. Eu queria falar um pouquinho agora da importância desse trabalho e da garantia que isso representa, tanto para quem compra como para quem vende um imóvel. Sem dúvida. A importância da vistoria está especificamente na verificação no momento da entrega dos problemas que estão ocorrendo, porque uma vez entregue, uma vez assinado o recebimento dos imóveis, aí depois teremos que recorrer à assistência técnica das construtoras e isso se vícios que forem notáveis, né, que forem notáveis no sentido de observáveis. Tem também a questão dos vícios ocultos. Sim, mas é importante que a pessoa, no momento que perceba que tem problema, ela não vai assinar a escritura daquele imóvel, não vai efetivar aquilo, né? Não, na verdade, quando ela está recebendo, normalmente o negócio já está feito, né? O que acontece? É a garantia de que os reparos que venham a ser necessários, quando da vistoria, sejam feitos posteriormente, né? Eu não vou receber, na posição de quem está recebendo, eu não vou recebê-lo, não vou assinar o laudo de vistoria, porque está inconforme com aquilo que foi, aquilo que consta na documentação técnica do imóvel. Por exemplo, a especificação, o piso utilizado foi outro que especificado. Ou não funciona determinado item da instalação elétrica, ou não funciona determinado item da instalação hidráulica, né? Então, esta é, digamos assim, o principal aspecto favorável da vistoria. No caso da compra e da venda. No caso do aluguel, também é importante para os dois lados. O aluguel, de certa forma, é similar. O procedimento técnico é o mesmo da vistoria, né? Normalmente, é importante que se faça uma vistoria quando se está recebendo o imóvel em locação, na condição de locatário, para que se veja efetivamente se há problemas ou não, porque futuramente, quando devolvermos imóveis, poderão ser cobrados esses problemas que já pré-existiam. Então, é uma medida cautelar para que isso não ocorra, né? Da mesma forma, o locador, ele pode ter o seu imóvel, no momento da entrega, não ter sido reparado, não ter sido entregue nas condições em que foram cedidas ao locatário. Qual é o perfil do cliente que procura vocês? Trabalha mais com imóveis de compra e venda ou aluguel? Na verdade, o pessoal que nos procura é uma gama muito grande. Vai desde da pessoa física até a construtora, né? E para diversas finalidades diferentes em termos de vistorias de imóveis. Nós temos essas vistorias que nós estamos conversando, que são as de entrega, né, cautelares de entrega, mas hoje em dia também se tem um volume bastante grande de trabalho de vistorias que a gente chama de cautelares de vizinhança, que são a vistoria dos imóveis em torno de uma construção. Esse é um outro tipo de vistoria. No sentido de abalo da estrutura? No sentido de abalo, exatamente. Nós agora temos nós estamos vivenciando uma situação, nós temos um contrato, aliás, dois, com o metrô do Rio de Janeiro,
por onde passa a linha do metrô, que é a escavação, nós estamos vistoriando cautelarmente todos os imóveis no trecho de onde vai passar o trem. Então é uma obra grande, é uma obra de escavação, então esse é outro aspecto de vistoria. Então, como eu te disse, vai desde a pessoa que preocupada em receber o imóvel porque não tem condições técnicas de fazê-lo, até a construtora que nos pede, passando também por aquela questão que eu havia relatado, das construtoras fazerem, antes da entrega da obra, elas próprias fazerem o checklist de forma a entregar em condições. E esse serviço tem um custo caro? Digamos assim, para um cliente individual, uma pessoa que comprou um imóvel e quer levar um profissional? Não é um custo. Na verdade, o que se cobra são horas técnicas, né? São horas técnicas de vistoria e a emissão de um laudo. Mas, em sendo trabalhos mais simples, são trabalhos relativamente baratos. Tá certo. Obrigada pela tua participação aqui com a gente. Eu agradeço. Esse é o Luciano Blesman, engenheiro sócio-diretor da Lautec Engenharia, conversando com a gente sobre vistoria de imóveis. Antigamente, este prédio era um depósito de carros. A transformação no Teatro Túlio Piva, em 1970, aconteceu depois de uma reforma relâmpago de apenas 45 dias. O espaço administrado pela Prefeitura de Porto Alegre sempre foi requisitado por grupos iniciantes, porque é possível se apresentar aqui sem pagar aluguel, através de editais públicos. Hoje, o local recebe, em média, 25 mil espectadores por ano, mas precisa de uma reforma urgente. O maior problema são as goteiras. Torcendo para São Pedro nos acompanhar. Mas estamos, assim, mobilizando, na verdade, todas as forças para sanar esse problema, para a gente poder atender toda a atividade, né? A Secretaria prevê para os próximos 6 meses uma recuperação do prédio que deve custar cerca de R$500 mil. As calhas que escoam a água da chuva precisam ser substituídas por outras maiores. O forro da plateia tem que ser trocado. Um pilar de sustentação do palco cedeu e deixou essa fissura. E será preciso construir novos banheiros. Uma infiltração fez o solo ceder, o que rachou as paredes. Desceu a fundação e o piso aqui também cedeu um pouquinho. Os pilares maiores, a estrutura do prédio não foi afetada, né? Mesmo com os problemas, os técnicos da prefeitura garantem que é possível continuar frequentando o teatro sem receio. A estrutura como ela está hoje, ela oferece risco às pessoas? Não. Apesar de todas as reformas previstas, é possível que este prédio, que ajuda há 43 anos a propagar a cultura em Porto Alegre, seja demolido. Essa é uma intenção da Secretaria Municipal de Cultura. No lugar, neste terreno, seria construído um novo teatro, bem maior e com uma estrutura de mais qualidade. A ideia de demolição é do secretário de Cultura de Porto Alegre. Além do anfiteatro, esperamos que tenhamos condições de ampliar até o número de lugares para o público. Nós também tenhamos um espaço nobre para a banda municipal e também para um espaço para a área da dança. O secretário espera conseguir os recursos para o novo teatro em até 3 anos. Não se sabe ainda quanto custaria a construção. Mesmo com um novo prédio a caminho, o investimento na reforma será mantido. Não pareceria um pouco de desperdício colocar mais de R$500 mil num prédio que logo vai ser demolido? Não, porque nós temos uma questão de segurança. Esse afundamento ele requer um cuidado que evite qualquer problema futuro. Quando uma região está em obras, os comerciantes são os primeiros a perceber o transtorno. A dificuldade de acesso normalmente afugenta a clientela. Mas aqui em Porto Alegre, o comércio adotou estratégias para manter o movimento durante a fase de melhorias viárias.
Metade do fluxo da Avenida Padre Cacique foi desviado. No local está em construção o corredor de ônibus BRT, sistema mais rápido de transporte, que está sendo implantado nas principais vias da capital. Com menos carros passando, o comércio sentiu o impacto. Há um mês, o bloqueio chegou em frente a esta loja de pneus. Daí, não teve jeito. As vendas despencaram. O nosso movimento aqui caiu em torno de 60%. É mesmo? Tudo isso? Tudo isso. Todo dia tinha clientela nova na casa. E agora, só aqueles que são fiel mesmo que vêm, fazem um retorno. Os comerciantes terão que esperar ainda mais 10 meses até que o trânsito volte ao normal. A obra aqui na Avenida Padre Cacique só deve terminar em maio do ano que vem. Obras trazem transtorno principalmente aos comerciantes e os moradores da região. Mas são obras que sem dúvida vão qualificar. Então a gente pede a paciência necessária, mas são obras que sem dúvida alguma irão melhorar muito a cidade de Porto Alegre. Durante a semana, em média, 20 clientes entravam por dia nesta concessionária em busca de um carro novo. Depois das obras, são apenas 13 consumidores por dia. Mas uma estratégia do gerente de vendas evitou a queda no faturamento. A loja lançou uma série de ofertas para atrair a clientela que procura vir no final de semana, quando o trânsito está mais tranquilo. A gente está cada vez criando mais e buscando alternativas para que esse público se mantenha aqui com a gente. Então hoje a gente proporciona melhores negócios que antes, para poder ser mais atrativo. O vendedor Jedson teve outra ideia. Ele aproveita o tempo livre, sem clientes na loja, para fechar negócios pela internet. No mês passado, ele vendeu 2 carros através de contatos pelas redes sociais. E as fotos com os consumidores satisfeitos são compartilhadas na rede. Se o cliente não entra pela loja, a gente tem que ir até o cliente, fazer um contato através de prospecção, através desse álbum de contatos que eu tive, que eu já consegui vender 41 carros através do Facebook. O Imóvel Class TV de hoje fica por aqui. Se você quer rever alguma reportagem, não perca a reapresentação do programa, domingo às 9 da manhã. Um ótimo dia para você e até semana que vem.